faz? A criança tá no banco junto com você, você precisa resolver alguma coisa importante ali, a criança sai correndo, você não quer que a criança corra no banco. Como é que você faz para ela te obedecer? Como é que você faz para o seu filho obedecer a ordem que você deu na primeira vez? Sem precisar falar 4 vezes, sem precisar beliscar e bater na criança. Parece difícil, mas na realidade você precisa entender como que a criança funciona. Por que que a criança está fazendo aquilo? Você não consegue corrigir um comportamento que você não sabe de onde vem. Por que que isso aqui está acontecendo? Se você não sabe por que que isso aqui está acontecendo, vai continuar acontecendo. Quando o bombeiro tenta apagar o fogo de um incêndio que está acontecendo, eles também procuram pela natureza do fogo, aonde começou esse incêndio, porque não adianta eles ficarem jogando água de um lado, sendo que o fogo está começando do outro. Precisa primeiro apagar ali o que está gerando o incêndio, o motivo do fogo, para conseguir controlar a situação. Com a criança é a mesma coisa. Se você não sabe de onde vem esse comportamento, você não consegue controlar. Você não consegue fazer com que a criança te obedeça. E às vezes a gente pensa, a criança está correndo no banco porque ela é desobediente, que ela é mal educada, porque ela não me respeita. E não é bem por aí. Essas são as conclusões que a gente tira precipitadamente, mas não é bem por aí. A criança não sai correndo na agência do banco porque ela não te respeita. Ela sai correndo na agência do banco porque a criança tem a própria natureza. Existe uma força vital, existe uma força biológica dentro da criança que faz com que a criança tenha algumas atitudes ou alguns comportamentos que são necessários para o desenvolvimento dela. Então a criança, quando corre, para você, ela tá só correndo e fazendo bagunça. Mas para ela tá imaginando que o chão inteiro é feito de lava. E toda vez que ela pula por cima das cadeiras, ela tá se livrando da lava que tem no chão. Ela tá trabalhando o psicológico, ela tá trabalhando o cognitivo, ela tá trabalhando o corpo físico dela. Por quê? Porque se a criança corre, se a criança tem a cadeira, que é um obstáculo, e ela sobe e ela desce, ela tá movimentando os músculos, ela tá fortalecendo os músculos, ela tá treinando equilíbrio, ela tá treinando coordenação motora grossa. Isso são coisas que nós adultos não fazemos porque nós já fizemos na fase da infância. É na fase da infância que a gente faz esse tipo de coisa. Não tem cabimento um adulto de 30 anos que precisa trabalhar, pagar conta, cuidar da casa, ficar subindo em cima de cadeira para treinar coordenação motora grossa. Isso é uma coisa que a gente faz numa etapa da nossa vida, que é na infância. Ficar na fila do banco ali 40 minutos com você é extremamente entediante para a criança, é extremamente chato. Ela não tem o que fazer ali. E a criança não tem a mesma motivação do que você. Você tá ali para resolver um problema. E você sabe que você tá ali para resolver um problema. A criança tá ali porque ela não teve escolha. Você tinha que sair de casa, não tinha com quem deixar ela, ela foi com você. Então, estar ali naquele ambiente não é uma escolha dela. E aí ela olha em volta e fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso brincar, eu preciso ser criança, eu não sou adulto, eu não tenho que resolver problemas de adulto. Aí ela sai correndo na agência do banco, ela sai pulando em cima das cadeiras, imaginando que o chão é feito de lava e que todas as pessoas que estão na fila são monstros que ela precisa derrotar. Entende como a criança põe a criatividade dela para funcionar? E na realidade, se a gente for olhar isso de fora, é mágico. A criança tá num ambiente chato, sem nada para fazer, sem nenhum brinquedo que não é convidativo, e mesmo assim ela conseguiu arrumar uma brincadeira para ela. Olha quanta criatividade tem nessa criança para ela conseguir imaginar tudo isso e sair correndo na fila do banco. Se a gente poda essa criatividade, se a gente corta, se a gente tira da criança essa criatividade, vai fazer falta na vida adulta. Porque na vida adulta a gente quer que resolva problemas, na vida adulta a gente quer que seja bom para o mercado de trabalho, mas e aí, vai fazer isso sem criatividade? As pessoas que não são criativas, elas sentem dificuldades com esse tipo de coisa. Então, quando você para pensar na criatividade que a criança teve e na necessidade que a criança tem, fica mais fácil de entender o porquê que ela tá fazendo aquilo. Teu filho não tá correndo no banco porque ele não te respeita. Teu filho tá correndo no banco porque ele tem 5 anos. E criança de 5 anos corre, normal. É assim que eles se desenvolvem, é assim que a natureza da criança funciona. Maria Montessori diz que a criança tem o maior prazer do mundo em obedecer ao adulto, quando as ordens do adulto estão alinhadas com a natureza da criança. O que ela chama de natureza da criança é essa necessidade de desenvolvimento, essa necessidade de mexer nas coisas, de fazer coisas que façam a criança crescer, se desenvolver e aprender. Um exemplo simples disso é quando a gente fala para a criança, menino, tira a mão daí, deixa de ser curioso. Não é para você mexer aí. Por que toda criança é curiosa? Por que toda criança quer mexer em tudo? Porque as crianças estão conhecendo o mundo pela primeira vez. Você sabe como aquilo funciona, a criança não. E ela quer descobrir, ela quer testar as possibilidades que aquele objeto, aquela coisa
tem para oferecer. É assim que a gente aprende. Se a criança não tem curiosidade para nada, ela também não aprende nada. Então, se você tem uma criança curiosa, significa que você tem uma criança saudável, que está interessada em se desenvolver. Se ela não se desenvolve, como é que cresce? Como é que vira adulto? Como é que fica competente para a vida? Entende o que eu quero te dizer? Então, quando a Maria Montessori diz que a criança tem o maior prazer do mundo de obedecer ao adulto, quando o adulto está alinhado com a natureza da criança, é isso que ela está falando. Não adianta o adulto ficar brigando com a criança na fila do banco porque ela está correndo, porque o que faz a criança correr é a natureza da criança, de estou entediado, esse ambiente é chato, não tem nada para fazer aqui, eu sou uma criança, eu preciso brincar, então eu vou arrumar algo para eu fazer. A criança usa da criatividade dela e sai correndo na agência. Isso é a natureza da criança. O que você quer é que ela fique do teu lado, mas ficar do teu lado não está de acordo com a natureza dela, não está de acordo com o que a criança precisa para o desenvolvimento. Aí a criança tem duas opções, ou ela vai desobedecer você, ou ela vai desobedecer a natureza dela. E as duas coisas são ruins. Por que as duas coisas são ruins? Porque se ela desobedece você, você fica bravo, você vai ameaçar, você vai bater, mas ela vai seguir a natureza dela e vai se desenvolver. Mas se ela obedece você e não a natureza dela, ela vai ficar parada ali do seu lado, mas ela não vai treinar os músculos, ela não vai treinar o cognitivo, ela vai deixar o desenvolvimento dela comprometido. Criança que fica 8 horas por dia assistindo televisão não tem desenvolvimento saudável, tem que brincar, tem que correr, tem que explorar, tem que descobrir como o mundo funciona, construir coisas, derrubar coisas. É assim que eles crescem. Esse é o saudável. Então, a gente querer que a criança fique 2 horas na fila do banco, 8 horas na frente da televisão, não é normal, não é saudável. E se eles fazem, eles crescem com sequelas disso depois, porque não se desenvolveu direito na fase da infância. E se eles não fazem isso, né, se eles não obedecem a regra e saem correndo, a gente acha que eles são desobedientes. Mas, na realidade, a coisa que a gente está pedindo é que é fora do que eles podem atender. É a mesma coisa que querer que um peixe escale uma árvore. Como que você quer exigir do peixe escalar a árvore? O peixe nada. Macaco escalar a árvore. Não dá para exigir isso. A natureza do peixe não é escalar a árvore. A natureza da criança não é ficar 2 horas parada com você na fila do banco. Entendeu o que eu quero dizer? E quando você consegue isso à base do medo, você só consegue isso até um determinado ponto, até uma determinada idade, com um monte de sequela psicológica depois. Se você olhar pra mim e falar, não importo, não tô nem aí se meu filho vai ter problema emocional, problema psicológico, eu não tô nem aí se na adolescência meu filho vai ser rebelde, eu não tô nem aí se na vida adulta meu filho não vai ter conexão comigo, eu quero que ele me obedeça agora. Se você tá só focado no agora, se tudo que você quer é obediência no agora, beleza, continua fazendo isso. Agora, se você quer uma criança psicologicamente saudável, emocionalmente saudável, se você quer um adolescente responsável, que saiba fazer escolhas, e um filho adulto que tenha conexão com você, que seja verdadeiramente um adulto bem desenvolvido, que tenha inteligência emocional, que não seja um adulto cheio de ansiedade, depressão, insegurança, esse tipo de coisa, aí você tem que escolher uma educação melhor para tua criança. Então, vai do que você quer e seja lá o que for, eu respeito a sua decisão. Não tô aqui para dizer escolhe isso ou escolhe aquilo. Eu tô aqui para dar a opção para quem quer fazer diferente. Quem quer criar diferente, quem não quer ser super autoritário, quem não quer depois colher esses frutos de adolescente rebelde, adolescente que não segue ordens, adolescente que não tem a menor noção de consequência, faz o que quer e acaba se prejudicando. Quem não quer esse tipo de coisa precisa mudar a forma que está lidando com a criança, que está conversando com a criança, que está ensinando a criança a obedecer. Entendeu o que eu quis dizer? Então, partindo do ponto que você não quer simplesmente que o seu filho só te obedeça, que você quer realmente que o seu filho cresça saudável, que o seu filho cresça seguro, que ele seja um adolescente inteligente, que ele seja um adolescente capaz, que ele seja um adolescente que saiba tomar decisões, que seja um adolescente responsável, eu vou te dar a ferramenta do que você precisa fazer nesse caso, dentro desse exemplo do banco. Eu tô dando aqui o exemplo do banco, mas pode ser aplicado para outras coisas, tá? Esse é só um exemplo para ilustrar a história que eu quero te contar, porque na realidade a pergunta que eu recebi no Facebook foi: o meu filho só obedece se for brigando? Sim, porque a forma que a gente está exigindo as coisas da criança, o que a gente está exigindo da criança, são coisas que a criança não pode atender. A pessoa não especificou claramente o que ela estava exigindo da criança, mas se a criança não está obedecendo, eu
sei que o que está sendo exigido ou está sendo exigido da forma errada, ou está sendo exigido uma coisa que a criança não consegue atender. Aí você briga e chega uma hora que a criança cede pelo medo. Por que conversar com a criança simplesmente não resolve? Eu falei a primeira vez, por que ele não ficou quieto aqui do meu lado? Porque a criança tem que escolher entre ficar quieta do seu lado e não seguir a natureza dela, ou seguir a natureza dela e desobedecer você. Enquanto a criança está escolhendo seguir a natureza dela, ela está se desenvolvendo, está deixando você bravo, mas está se desenvolvendo. Se ela escolhe o outro lado, ela deixa de se desenvolver, mas você fica feliz. Alguma coisa a criança vai precisar escolher, algum prejuízo a criança vai precisar ter. E as crianças mais saudáveis, elas acabam optando por seguir a natureza dela, porque é a natureza dela, porque o instinto dela, o cérebro dela, tudo que existe nela fala, grita com ela para ela fazer isso. Cresce, aprende, mexe nas coisas, seja curioso, brinca, porque é brincando que ele se desenvolve. Entende o que eu quero dizer? Então, para você fazer com que a criança te obedeça na fila do banco, sabendo que a natureza da criança não quer que ela fique ali parada, entediada, sem fazer nada, você precisa direcionar esse comportamento e exigir da criança aquilo que ela vai poder fazer por você. Ficar parada 40 minutos esperando você resolver o seu problema não é possível para uma criança normal, para uma criança saudável. O que a gente faz então? A gente direciona. A criança precisa de alguma coisa para fazer, ela precisa se entreter com algo, ela precisa brincar de algo. Correr na agência do banco pode não ser a melhor brincadeira, porque a gente sabe que as pessoas vão olhar feio, que no banco não é lugar para correr, ok. Mas você pode levar na sua bolsa um bloco de papel e uma caneta. Se você levar na sua bolsa um bloco de papel e uma caneta, na hora que você vê que a criança perdeu a paciência e vai sair correndo, você fala para ela, ei, vem cá, vem desenhar comigo. A criança vai ficar parada do seu lado desenhando. Por quê? Porque está entretida. Você resolveu o seu problema, não tá mais correndo, e não precisou brigar, não precisou bater, não precisou ameaçar, não precisou deixar a criança com vergonha, tentar fazer com que a criança fique com vergonha das outras pessoas que estão olhando para ela. Resolveu o problema ali. De primeira, viu que a criança tá perdendo paciência? Vem cá, vamos fazer tal coisa. E ela ficou do teu lado desenhando. A criança parada do teu lado desenhando não incomoda ninguém. Tá desenhando no papel dela, com a caneta dela, em silêncio. Não incomoda ninguém. Dei o exemplo do papel da caneta, mas podia ser um quebra-cabeça. A criança pode montar um quebra-cabeça. Podia ser carrinho, ela pode ficar brincando ali com o carrinho em cima da cadeira. Podia ser uma boneca, se a criança gostar de boneca, pode ser tanta coisa, tanto brinquedinho pequenininho que a gente pode levar na bolsa, atividades pequenas, simples, que a gente leva na bolsa e dá para a criança, para entreter a criança.